Olá, tudo bem? Eu sou Cláudia Rego, psicopedagoga, mestre em desenvolvimento humano, professora, especialista em educação especial e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre o cérebro da criança com síndrome de Down. Essa breve explicação que nós teremos hoje foi um pedido de muitas famílias que me questionaram. Este cérebro da minha criança, Cláudia, é igual? O que é que tem de diferente? Alguém já apresentou imagens de um cérebro de uma criança com síndrome de Down? Eu fui em busca dessas respostas para vocês, mas o que eu tenho a dizer é o seguinte: eu trouxe para nós, em poucos minutos, uma explicação para as famílias. Não é uma explicação para alguém da área de saúde. Nós, pais, mães responsáveis, precisamos entender o que desse cérebro da criança com síndrome de Down. Entendem? Então, vamos ver o que é que a gente tem? Nós temos aqui o que podemos aprender sobre o cérebro da criança com síndrome de Down. Então, vamos lá para a nossa primeira explicação. Quando nós recebemos uma criança com síndrome de Down, nós sabemos que, associado à síndrome de Down, tem a deficiência intelectual. Essa deficiência tem níveis. A síndrome de Down, a ciência até então diz pra gente que não existem graus. Ok, mas nós sabemos que nossas crianças têm níveis de aprendizado diferentes. Então, não existe o grau da síndrome de Down, mas essa deficiência intelectual que está associada à síndrome de Down pode ser leve, moderada, grave e profunda. Então, por isso que varia de crianças para crianças. Por isso que eu tenho recebido relatos de mães, mas Cláudia, meu filho já tem 14 anos, não aprendeu a ler. Minha filha tem 15 anos, não aprendeu a ler. São essas diferenças de níveis de deficiência intelectual. Mas nós estamos aqui hoje para entender um pouco sobre esse cérebro. O que é que para nós famílias importa? Este cérebro da criança com síndrome de Down é um cérebro que tem uma deficiência intelectual. O que é isso? Um distúrbio do neurodesenvolvimento. Então, até aí eu consigo entender. Mas, Cláudia, me explique melhor. Como é que funciona isso aqui dentro? Aqui dentro funciona de que maneira? Dificuldades com raciocínio lógico, planejamento, resolução de problemas e pensamentos abstratos. Então, o que a gente precisa entender enquanto família, já que não somos da área de saúde, que não é tão simples para a gente entender o funcionamento cerebral, nós vamos entender que a nossa criança tem essa dificuldade de raciocínio lógico. Então, o que significa isso? Que nós precisamos estar favorecendo através da aprendizagem que ela melhore o raciocínio lógico. Por quê? O estudo do cérebro não mostra, por exemplo, que nossas crianças não conseguirão. Os estudos mostram que nossas crianças têm um ritmo mais lento e que nós não sabemos até que ponto elas aprenderão ou não. Nós falaremos sobre isso daqui a pouco. Vamos ficar aqui ainda entendendo o que é que tem de diferente nesse cérebro. Esse cérebro tem uma dificuldade de ter um raciocínio lógico como as pessoas típicas têm. Por exemplo, eu, você. O que seria esse raciocínio lógico, Cláudia? Eu vou mostrar para vocês. Nós temos aqui várias bolinhas coloridas, né? Só que para nós é mais simples. E aí eu vou te mostrar esses dois objetos, ok? O que é que você consegue deduzir que eu poderia te pedir a partir daquelas bolinhas? Conseguem pensar, não é? Pegar aquelas bolinhas e organizar aqui nesse frasquinho na mesma ordem. Para as nossas crianças não é tão simples assim. Elas farão, mas elas precisarão de comando, porque elas precisarão entender que com todas estas bolinhas eu preciso colocar nesta ordem e para isso eu preciso de planejamento, resolução de problemas, como eu tenho esse tubo fechado. Como é que essa bolinha entra aqui? Entende? Para nós isso é simples, mas não é para a criança. Isso é a resolução de problemas. Entender que eu quero colocar uma bolinha aqui que ela não entra.
e que eu preciso então desenroscar. Agora eu preciso entender a ordem das cores, que essa azul aqui no fundo vem primeiro, e que para essa azul ficar aqui, ela vai ser a primeira a entrar. E aí eu preciso arrumar essas cores e depois ainda preciso voltar e fechar para eu poder ter os dois iguais. Perceberam? Então, para as nossas crianças, elas não fazem isso sozinhas com tanta facilidade. Elas precisam ser estimuladas, ensinadas. Então, é isso que o cérebro dela, como nós olhamos e entendemos que é uma questão. Ah, Cláudia, isso aí é lógico. Você está com esse tubo na mão, você está com esse outro. Se você me disser que é para colocar os dois iguais, você está aí com essas bolinhas. Antes de você me dar o comando, eu posso até pensar, não, ela quer que coloque os dois iguais. Eu ter suposições, ter um pensamento abstrato que alcance, que pode ser que você queira isso. Mas a criança sozinha não alcança isso. Ela vai fazer, mas nós teremos que dar o comando. Por quê? Porque este cérebro é um pouco mais lento em raciocínio lógico, em pensamento abstrato. Quando nós falamos de pensamento abstrato, o que é difícil para eles fazerem? O nosso cérebro, se eu te perguntar 3 mais 2, eu nem mostrei as mãos, desculpem, sem mãos. Cláudia, 3 mais 2, aí eu faço 5. Você fez, não foi? Para eles é mais difícil, porque o 3, que ele não viu nada, ele tem que ter esse pensamento abstrato para pensar em 3 coisas, mais 2 coisas que eu vou juntar e vão formar 5 coisas. Como é que a gente faz com nossas crianças? Eu tenho 3 bolinhas, mais 2 bolinhas. Quando eu junto, formam quantas bolinhas? 5 bolinhas. Isso é um pensamento concreto. Eu estou ensinando a matemática, mas através desse suporte do concreto, para que ela olhe 3 mais 2, junte tudo e que deu 5. Porque esse pensamento abstrato, fazer sem esse concreto para fazer essas somas, é muito mais difícil. Então, é isso que a gente precisa entender. Nós temos um cérebro que funciona diferente, sim, mas que na nossa leitura de pessoas que não somos da área de saúde, o que é que a gente precisa entender? Que esse cérebro aprende de uma maneira mais lenta e que ele tem algumas limitações. Então vamos lá, o que é que a gente tem mais para ver aqui? E aí o que interessa para a gente quando a gente fica pensando em cérebro é essa palavra. Guardem para vocês, neuroplasticidade. O que é que essa neuroplasticidade, Cláudia, quer dizer para a gente de uma forma científica? É a capacidade que o cérebro tem de se adaptar a mudanças. Nosso sistema nervoso está preparado para se modificar conforme as nossas vivências, necessidades, estímulos e o ambiente em que estamos inseridos. Então, é isso que de importante nós precisamos aprender sobre o cérebro, que existe sim um cérebro que aprende mais devagar, existe sim um cérebro no nosso filho com síndrome de Down que tem uma deficiência intelectual, mas que a neuroplasticidade vem a nosso favor, nos mostrando, ok, tá valendo. Existe uma dificuldade? É mais lento? É, mas eu posso te dizer que, a depender das vivências desta criança, a depender das necessidades dela, nós, quando precisamos, a gente vai em busca de algo, não é assim? Então, a depender das necessidades, o que significa, não temos que dar tudo nas mãos. A depender da necessidade, eu quero água, você vai e pega. Eu quero sair, você vai e pega. Eu quero fazer tal coisa, você vai e faz por ele. E aí, ele não tem necessidade de levantar, pegar o copo, abrir a geladeira, servir a sua água, beber a água e suprir a sua necessidade. Então, você vai fazendo por ele e tira dele a oportunidade de desenvolver todas essas atividades que esse cérebro precisa. Os estímulos que serão estes, que nós estaremos dando autonomia para essa criança, e esse ambiente em que estamos inseridos, que é o que nós sempre falamos, o nosso ambiente familiar alfabetizador. O que nós podemos fazer em nossas casas para potencializar cada vez mais o trabalho dos terapeutas
da escola. Então, as pessoas continuarão nos ajudando. Nós continuaremos com os terapeutas, com as escolas, potencializando cada vez mais o aprendizado de nossas crianças. Mas e a nossa casa, que é esse primeiro ambiente antes de ir para o primeiro terapeuta e de frequentar a escola pela primeira vez? Essa criança conviveu conosco na nossa casa. E aí importa muito, mais do que a gente entender sobre o funcionamento do cérebro, sobre sinapses, sobre neurônios, nós precisamos entender sobre esta frase. Esta frase me acompanha, eu acho que desde que eu estava grávida. Para quem já me acompanha aqui sabe que eu descobri o diagnóstico de Maria Alice da síndrome de Down ainda grávida, então eu tive a oportunidade de estudar muito até ela nascer. E eu vi essa frase, eu acho que eu estava grávida, essa frase me acompanhou a vida inteira, que é o seguinte, é uma frase conhecida na internet de Jean Cousteau. Não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. Essa frase tem toda a relação com a neuroplasticidade. Nós não podemos dar limites, nós precisamos ter cuidado, sim. Nossa criança não pode correr perigo, mas essa criança precisa ter autonomia, precisa ser estimulada e nós precisamos entender que eu tenho em mãos um cérebro com deficiência intelectual, ok, mas eu tenho uma criança com potencial, com coisas que ela gosta de fazer. Às vezes, quando eu escuto esse depoimento de uma mãe, que o filho com 14, que o filho com 15 não conseguiu ler, não conseguiu aprender a ler, ok. Mas quando não dá, nós vamos tentar com os nossos pequenininhos, é óbvio. Mas se chegou um momento que a gente percebeu que está complicado, eu posso fazer muito mais coisas. O que esse jovem essa jovem gosta? De dançar, de cozinhar, de brincar. Então a gente vai desenvolvendo essa autonomia para essa vida cotidiana e aprendendo as coisas, ok? Então, o que essa frase tem a nos dizer? Nós não precisamos colocar limites, e sim dar oportunidades, estimular, proporcionar à nossa criança tudo o que for possível para estimular esse cérebro. E então, Cláudia, o que é que nós podemos estar fazendo? O que nós, famílias, aprendemos desde sempre, que muitos já fazem. Estimulação precoce desde pequenininho. Você tem vontade que seu filho aprenda a ler, ele ainda é pequenininho, e você tem vontade que ele alcance essa leitura? É de pequenininho que tudo que eu fizer na estimulação precoce, eu tenho que pensar nesse futuro. Como, Cláudia? Brincando. Vocês vão lembrar sempre que esse é o meu lema, nós vamos aprender brincando. Nós não vamos ser aquele familiar que só pensa em aprendizagem e cansa essa criança. Não, eu até posso só pensar em aprendizagem, sim, mas a criança não precisa saber. Eu brinco intencionalmente, lembram? Mas a nossa outra palavra é sempre essa, a intencionalidade. Para quê? Para que os estímulos e os ensinos sejam intencionais. Eu estou ensinando, eu estou brincando, tem que ter intencionalidade. E uma coisa que não nos cabe, mas que eu trouxe, eu não disse a vocês que eu fui fazer um apanhado do que nós precisávamos aprender sobre cérebro. A alimentação importa, que é o que a gente chama de dieta saudável. E a atividade física importa. Então, a gente precisa entender que esse conjunto, eu trouxe aqui em letras bem pequenininhas, porque é para vocês entenderem. Então, nós queremos saber do cérebro. Vamos lá entender, então, o que é que os autores dizem cientificamente, qual é a linguagem deles para nos dizerem que nós precisamos estar atentos a estes pontos. Então, vamos lá. A combinação dessas variáveis aumenta o potencial de manutenção das células neurais e proliferação sináptica em algumas regiões, como áreas hipocampais, melhorando o desempenho cognitivo, especialmente para a memória. Perceberam que eu disse para vocês que são muitos nomes para a gente, mas que o que importa, os autores aqui, Ribeiro e Freitas, querem nos dizer que familiares, pai, mãe, tio, avó, se preocupem com estimulação precoce desde pequenininho,
É estímulo e ensino intencional, brincar com intencionalidade, sem cansar a criança, mas sabendo que aquilo tem uma função, tem um foco. Alimentação e dieta saudável conta bastante. E atividade física, mas Cláudia, a criança já corre o dia todo. Sim, mas já que corre o dia todo e a gente quer que essa criança faça alguma coisa intencionalmente, bota para brincar de dançar. Bota a música e vamos dançar 1 hora por dia. Felicidade para todo mundo brincando e fazendo atividade física. O que vai importar sempre é a intencionalidade. Vamos lá. O que é que tudo isso importa para a gente? Olha aqui a foto do nosso cérebro lá, malhando. Mudanças estruturais no cérebro podem ocorrer por meio da aprendizagem. O que é que ele está querendo dizer para você? Você tem um filho com deficiência intelectual, ok, mas através da aprendizagem você pode favorecer mudanças estruturais neste cérebro, entende? É isso que tem que ficar para a gente. E o que é que esta aprendizagem levará à reorganização de redes neuronais, ok? Então, tudo isso que eu trouxe para vocês hoje foi apenas um pouco da explicação que nós, famílias, precisamos entender sobre esse cérebro. Se você gostou, se você tem alguém que pode se beneficiar com esse conteúdo, compartilhe, indique a uma outra família e estejam sempre por aqui. Meu muito obrigada e até a próxima!